E aí galerinha, beleza? Gente, hoje nós vamos entrar em um novo conteúdo chamado números racionais. Primeiramente, eu quero lembrar vocês de como é que eu posso dizer? Um grupo de números que vocês já viram anteriormente, chamado de números inteiros. Os números inteiros são números, como o número já diz, que não tem vírgula, não são quebrados, como o pessoal fala. Eles são sempre assim, ó, inteiros. Só que eles têm dois tipos. Eles têm os inteiros positivos e os inteiros negativos. Agora, a gente vai ver os números racionais, que são números que os inteiros também fazem parte dele. Por quê? A gente vai já ver aqui que os números racionais, eles são números inteiros também, só que divididos por 1. Poxa, como assim, né, professor? Bom, os números racionais, como o próprio nome já diz, racionado, quer dizer que ele é dividido. E a divisão, nós podemos lembrar que há um conteúdo que nós vimos anteriormente agora a gente acabou de passar por ele, que ele remete à divisão, que é a fração, né? Então, os números racionais são, na maioria deles, quer dizer, na verdade todos, frações, certo? E os números inteiros, eles também são frações. Por que eu digo que são frações? Bom, vou começar pelo número 7. O número 7, ele pode ser dividido por 1. E mesmo assim, o resultado será 7. Não é verdade? Quando você divide o 7 por 1, você não acabou de criar uma fração? Então, essa daqui é o número racional do 7. 7 sobre 1. Então, o número 7, além dele ser inteiro, ele também é um número racional. Porque ele sempre, todos os números inteiros, todos eles, tanto sendo positivo como sendo negativo, ele sempre terá um número 1 embaixo dele, dividindo ele. Logo, ele sempre será um número racional. O número 0, da mesma forma. Você pode colocar aqui o 0 sobre 1. Porque 0 dividido por 1 é o 0. O 0 ele pode ser dividido por qualquer número, porque nós já sabemos disso, a gente já viu. 0 dividido por 1 é 0, tá certo? E aqui nós podemos dizer que 0 sobre 1 é um número racional, tá certo? Do mesmo jeito com menos 4. O menos 4, ele também é, tá certo? Ele também é um número racional. Claro e obviamente que com o número 1 embaixo. É óbvio, né? Mas ele continua sendo menos 4, tá certo? Só que ele acrescenta o 1 embaixo para caracterizá-lo como um número racional, tá certo? Bom, também existem números racionais que não são inteiros. Eles têm algum número fracionado, no caso quebrado. Por exemplo, 4,7 ele não é inteiro, ele é quebrado. E mesmo assim nós podemos representar eles como frações. Os números racionais são frações, lembrem-se disso. Eles são representados por frações. O número em questão, 4,7, você sabe que ele tem um 1 embaixo, né? Para você eliminar essa vírgula aqui, você multiplica o 4,7 por 10. Se você multiplica o número de cima por 10, você obrigatoriamente tem que multiplicar o número de baixo. E isso transforma esse número 4,7 em 47 e o número 1 em
10. Então, essa é a fração, o número racional, certo? Que representa o 4,7. Bom, e o 0,66? Bom, aqui é um pouco mais complexo, mas eu posso dizer para vocês que isso aqui é 2 terços. E se nós dividirmos 2 por 3, vamos achar exatamente este resultado. 0,6666 infinitamente. Que isso aqui nós chamamos de dívida dízima periódica, que está repetindo o 6 infinitamente, tá certo? Aqui, essa daqui é a fração que designa o número racional, tá certo? Essa aqui é o número racional. Esse aqui também é, eles são o mesmo, vejam, eles são iguais, tá bom? E por fim, aqui ó, menos 0,75. Menos 0,75 é a mesma coisa de 3 sobre 4. No caso, negativo. O negativo, você percebe aqui também, ó, que a gente repete ele. Mas esse número aqui, ó, racional, fracionário, ele é que muda, tá? Mesmo que os dois sejam a mesma coisa, porque eles são iguais. Se você pegar o 3 e dividir por 4, vai dar exatamente 0,75, certo? Então, eu quero que vocês assimilem isso, porque é muito importante que vocês percebam como é os números racionais e que eles, os números racionais, são inteiros, porque todos os inteiros são números racionais. Você acaba de perceber isso aqui, ó, que todos os inteiros são divididos por 1. E eles também podem não ser inteiros, como esses números quebrados. Mas acaba transformando esses números quebrados em frações, o que determina ser um número racional. E nós podemos destacar que o número racional, ele tem um símbolo específico. Esse símbolo é o Q. Veja que ele tem aqui, ó, tipo como se ele tivesse em 3D, tá certo? Ó, o Q aqui, ó, certo? Esse é o símbolo dos números racionais. E eles são representados em uma fração, certo? Com dois números. Percebam que A e B são números, tá? E esses números, eles são A e B, são números inteiros. E a gente pode dizer também que aqui tem uma característica em comum, muito importante, que você não pode esquecer. O denominador, que no caso é o B, ele não pode ser zero. Logo, né, vou colocar aqui embaixo, tá? Logo, o B, ele tem que ser diferente de zero. Então, e aqui a gente fecha. Então, aqui nós temos que os números racionais são frações, onde os dois números dessa fração são números inteiros e que o denominador dessas frações nunca pode ser zero, sempre será diferente de zero, tá certo? Então, isso aqui vocês têm que ter em mente e não pode esquecer jamais, porque isso aqui é o que você vai construir mais para frente os números racionais. Você não pode, em hipótese alguma, colocar o zero sozinho no denominador. Nunca, isso não vai existir. Tá certo? A gente já falou disso anteriormente. Não existe. Ok? Repetindo.
E tanto o numerador como o denominador das frações dos números racionais são números inteiros. Se você perceber aqui, ó, mesmo aqui sendo um número quebrado, quando eu transformei em fração, ficou dois números inteiros. Mesmo aqui sendo uma dízima periódica, quando eu transformei, ela virou dois números inteiros. E aqui também, ó, mesmo aqui sendo um número quebrado com duas casas decimais, eu transformei em dois números inteiros, tanto o numerador como o denominador. E em nenhum desses casos o zero aparece aqui, mas ele aparece junto com um. No caso, ele é aqui um 10. Ele nunca vai aparecer aqui o zero sozinho, tá certo? Bom, vamos passar mais para frente, tá? Tem alguns exemplos que eu quero trabalhar com vocês pra gente finalizar o vídeo. Pronto, galera. Primeiro exemplo, tá? O primeiro exemplo, ele tá aí na página 109, tá? E ele fala assim: Daniela comeu 0,375 de uma pizza. Quantos pedaços ela comeu? Bom, a pizza, mesmo não tendo dito aqui no exemplo, ela tinha 8 pedaços, certo? Qual seria, nesse caso, o número de pedaços que ela comeu, levando em consideração que ela disse que comeu 0,375? Vamos lá, né? Vamos aqui. Nós sabemos que tem 8 pedaços a pizza, tá? Então, 8 pedaços da pizza equivale, nós vamos utilizar aqui, só para constar, regra de 3. 8 pedaços da pizza equivale a ela inteira, né? Ela inteira. Quantos pedaços que nós não sabemos, vou colocar um X aqui. A gente não sabe quantos pedaços ela comeu. Equivale 0,375. Que foi o que ela disse que... como é que eu posso dizer? Que... Como é o nome, meu Deus do céu? Foi o que ela disse que comeu da pizza, né? Aqui nós temos montado uma regra de 3. Como é que nós fazemos para efetuar essa regra de 3? Nós multiplicamos os extremos pelos meios. Como assim, professor? Nós multiplicamos o primeiro de cima pelo último aqui do lado direito, o primeiro do lado esquerdo pelo último do lado direito, ó. Assim. Multiplicamos e multiplicamos o de baixo do lado esquerdo pelo de cima do lado direito, assim. Nós vamos ter assim um resultado de x, né? Porque x vezes 1 é x, igual 8 vezes 0,375. Vamos fazer aqui de lado, né? 0,375 vezes 8, certo? Vamos fazer essa multiplicação, tá? 8 vezes 5 dá 40, né? Não é isso? Então você coloca aqui o 0 e sobe 4. 8 vezes 7 dá 56. Com 4, 60, né? Você baixa o 0 e sobe 6. 8 vezes 3 dá 24. 24 com 6, 30. Coloca o 0 e sobe 3. E aqui, ó, 8 vezes 0 é 0. Mais 3, 3. Poxa, 3.000? Não, não comeu 3.000 pedaços. Você tá vendo que tem vírgulas, números depois da vírgula aqui, né? Então você vai contar esses números. 1, 2, 3. 3 números depois da vírgula. Do lado direito. 3 números. Então você vai contar 3 números aqui e vai colocar uma vírgula. Da direita para a esquerda você conta 3 números. 1,
2, 3. Então aqui você coloca a vírgula. Os 3 zeros do lado direito não servem de nada. Então você cancela. Logo, ela comeu 3 pedaços. Certo, gente? Olha como deu para descobrir exatamente quantos pedaços ela comeu. Mas levando em consideração isso e transformando em uma fração. Como seria essa fração? Bom, se tem 8 pedaços é o todo. Então, 8 é o denominador. Lembre-se do que a gente viu anteriormente, nas aulas passadas. 8 é o todo, então ele é o denominador. 3 é o que nós queremos, no caso, é o que ela comeu. Então, é o numerador. Certo? Então, essa daqui é a fração da pizza que ela comeu. Olha que interessante, a gente descobriu a partir de uma regra de 3, organizadinha, multiplicadinha, tá certo? Aqui também por essa multiplicação, que ela comeu 3 pedaços. No caso, 3/8 da pizza, certo? Lembre-se, é importante sabermos o número de pedaços da pizza. Aqui ela não disse, mas pela ilustração da página 109, mostra 8 pedaços, tá certo? Bom, nós temos mais exemplos, tá? E a gente vai trabalhar esses exemplos e no final eu quero só fazer uma observação antes da atividade que eu vou lançar para vocês. Vamos lá, né? Segundo exemplo. Aqui na página 110, nós temos mais 2 exemplos, porém eu vou trabalhar somente com um deles, tá certo? E depois eu vou fazer a observação que eu disse para vocês que eu iria fazer, tá? Bom, o exemplo que eu vou trabalhar é o segundo exemplo da página 110. E ele diz a seguinte coisa: de acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 36,2% dos indígenas vivem em área urbana e 63,8% na área rural. Podemos representar as porcentagens na forma de fração. De que forma, né? Bom, ele colocou 2 porcentagens aí. 36,2 e 63,8. Certo? Bom, nós podemos representar essas frações, tá? Essas porcentagens da seguinte forma. Como são porcentagens, então é por cento. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas os porcento ele lembra de 100. Então é por 100, certo? Então 36,2 por 100. Do mesmo jeito, 63,8 por 100. Essas são as representações percentuais, porque elas são porcentagens, tá? Mas aqui nós não levamos em consideração se elas fossem números inteiros, né? Para elas transformar em números inteiros, certo? Ó, deixa eu colocar aqui. Para elas se transformar em números inteiros, você vê que cada uma delas tem um número depois da vírgula, né? Ó, um número depois da vírgula. Então, todas duas têm que ser multiplicadas por 10. Multiplicadas por 10. Gente, mas é multiplicado só o numerador? Não. É multiplicado também o denominador.
Então, como é que essas duas frações iriam ficar, certo? Iria ficar 362, eliminando a vírgula, porque você multiplicou por 10, sobre 1000, porque você multiplicou 100 vezes 10, dá 1000. E a outra ficaria 638. Você eliminou a vírgula porque você multiplicou por 10. Sobre 1000 também. Porque você pegou 100 e multiplicou também por 10. Então, essas duas aqui seriam as duas representações fracionárias que as porcentagens do exemplo poderiam obter, tá certo? Lógico que essas aqui, ó, são as representações com números inteiros, que foi exatamente o que eu falei para vocês, né? Eu disse que um número racional, ele tem que ter dois números em uma fração que sejam inteiros, certo? Então, aqui são dois números racionais. Aqui são dois números percentuais, de porcentagem, tá? Aqui não é racional ainda não. Por que que não é racional? Porque os números que estão aqui no numerador, eles são quebrados. E isso aqui não pode. O que que acontece? Você multiplica por 10 para transformar esse número, que é um número em porcentagem, transformar ele em um número racional, tá bom? Então, isso aqui é o segundo exemplo. Eu vou aqui para a observação. Observação, tá? Bom, também na página 110, nós temos uma observação bem interessante, que ele diz a seguinte coisa: existem infinitos números que não são racionais, pois eles não podem ser escritos na forma de fração, naquele jeitinho lá, né? A sobre B, em que tanto o A como o B são números inteiros e o B é diferente de zero. Há inúmeros, infinitos números que não podem ser dessa forma. E nesse caso, né, eles têm infinitas casas, certo? Que não são dízimas periódicas. Ou seja, não são algarismos que se repetem indefinidamente. E aí ele coloca alguns exemplos. Um desses exemplos que ele coloca é, nossa, fundamental para matemática. Ele coloca 3 exemplos, certo? O primeiro exemplo é raiz de 2. O segundo exemplo é raiz de 3. E o terceiro exemplo é o π. Gente, qual desses 3 é de suma importância para a matemática? Algum de vocês sabem? Ele é o π. Gente, o π, ele ajuda muito a matemática em vários pontos que vocês não têm nem noção. Na hora da aula, eu vou colocar pelo menos um exemplo do que ele ajuda aqui na vida real. O que que ele pode te ajudar? No caso, nos ajudar sem nem a gente saber, tá certo? Bom, aqui esses números, eles são números quebrados, mas que eles são números quebrados infinitos e que não tem uma dízima periódica. Eles não se repetem nunca. Então eu vou colocar aqui só alguns números, só 3 de cada um, tá? Ó, 4, 1, 4. Vou colocar mais. 2, 1, 3, 5. Olha aí. Ele não tem nenhum
que se repita em uma dízima periódica. Por exemplo, o 4 se repetiu aqui, ó, na terceira casa, né? O 4 na primeira e o 4 na terceira. Para ele ser uma dízima periódica, ele teria que se repetir aqui na quinta de novo. E ele não se repetiu. Então ele já quebra a dízima periódica, que ele deveria se repetir de novo. No raiz de 3 é 1,732 0, 5 e por aí vai. Aqui também é infinito. E aqui no π, o π é o famoso 3,14, 14, 15, 92 e por aí vai. Então, gente, esses números aqui, eles têm um nome, tá? Vocês lembram que nós estamos vendo os números racionais, né? Esses números aqui que não podem ser transformados em frações, eles são chamados de irracionais. Irracionais. E o símbolo deles, certo? É um i. Como se ele estivesse também em 3D, tá certo? Então, aqui era uma observação que eu queria mostrar para vocês, que existem outros tipos de números, para vocês saberem que há uma quantidade imensurável de números, tá? E que a gente, às vezes, nem consegue destacar o número completo, porque, por exemplo, o 3,14 ele é tão grande que você não consegue colocar. Ele tem tantas casas decimais que você não sabe até onde ele vai parar, certo? Bom, óbvio que os outros dois também seguem a mesma linha do π. Eles também, a gente não consegue distinguir onde ele vai parar, porque ele é infinito, tanto o π como os outros dois, tá certo? Bom, gente, a aula, o vídeo se encerra por aqui, tá? Voltem pro grupo, copiem tudo que eu coloquei, eu tô esperando as fotos, tá? E do mais, era somente isso. Nós vamos agora, depois de sanar todas as dúvidas, vamos para a atividade do livro, tá bom?